faço parte da equipe de professores da Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado. Galera, vamos falar de potências. Vamos primeiro à definição. Vamos entender o que é base, o que é expoente e o que é o resultado dessa operação, que é propriamente dito a potência, que é um exemplo que está aqui do lado, mas vamos falar aqui da definição. Então, o B está representando um número, o N também. O N vai dizer para a gente quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Mas como assim? Quantas parcelas do mesmo número eu vou ter? Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo, ó. 3 ao quadrado. 3 é a base, 2 é o nosso expoente e o expoente 2 e o 3 são os únicos que têm nomes diferentes, que não remetem de cara, né? O que significa? É claro que depois, com o tempo, a gente já sabe que ao quadrado é um número elevado a 2 e ao cubo é um número elevado a 3. Mas a partir do número 4 no expoente, nós lemos como os números ordinais, números que representam uma ordem. Então, 3 elevado à quarta, 3 elevado à quinta e assim por diante, tá? Se esses fossem os expoentes. Então, vamos entender o que aconteceu aqui para o resultado ser 9, que é propriamente dito a potência. Beleza? Então, o expoente sendo 2, a minha base vai multiplicar ela por ela mesma em duas parcelas. Então, ficou 3 vezes 3, que é igual a 9. Só isso. Vamos ver outros exemplos aqui? 10 ao cubo, 10 elevado a 3. É a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Então, 10 ao cubo, 1000. O expoente é a quantidade de parcelas que a nossa base vai se repetir. Então, tendo o expoente 3, eu tenho 3 parcelas da base. Elas se multiplicam e aí eu tenho um resultado que é chamado de potência. Letra B, pode ser um número decimal? Pode, sem problema algum. 0,5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,5. Então, percebam que o expoente 2 fez com que a base fosse multiplicada por ela mesma. Então, eu tenho duas parcelas da mesma base, multiplicando 0,25. Então, o resultado é a nossa potência. E uma fração pode ser elevada a um expoente? Pode, sem problema algum. E qual é a regra? Percebam que o parênteses está na fração toda. Se está na fração toda, cada um dos termos vai ser elevado ao quadrado. E reescrevendo isso como uma multiplicação, né? 2 fatores, 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. 3 quartos vezes 3 quartos. Como que eu multiplico fração? Multiplicou o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, o que aconteceu aqui quando eu tenho uma fração e tem um parênteses para indicar que esse expoente é da fração toda? O número de cima elevado ao quadrado, 9. Então, 3 vezes 3, 9. E o número de baixo elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Tudo bem até aqui? Propriedades das potências. Nós utilizamos essas propriedades para facilitar os nossos cálculos, já que é um padrão nas potências. Propriedade 1 diz que quando eu tenho
multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Como que isso funciona na prática? Dá uma olhada nesse 3 elevado à quarta potência, 3 elevado à quarta e 3 elevado ao quadrado. Então, a propriedade vale quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Multiplico, então eu tenho uma multiplicação, eu vou conservar a base, ou seja, vou manter o 3 e vou somar os expoentes. Nesse exemplo, 4 mais 2, 6. Beleza, eu finalizei aqui, apliquei a propriedade. Se o exercício for aplicar a propriedade, eu não vou precisar desenvolver a potência e encontrar o valor final, tá? Ela vai ficar representada aqui dessa maneira. 3 elevado à sexta. O exemplo e a propriedade 2, ela diz respeito à divisão de potências de mesma base. O que vai acontecer com os nossos expoentes? Nós devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, o da esquerda subtrai da direita, ou se a gente tem aqui no exemplo, como no exemplo, né? Uma divisão na forma de fração, de cima menos o de baixo. O que é conservar mesmo a base? Copiar ela. Então, a gente mantém a base. Aqui a base, ó. Fica mais perto para vocês verem. A base é 3, é igual. Conservei, copiei. E vou subtrair os expoentes. 6 tira 4, 2. Só isso. Se o exercício pede para representar em potência, não aplicar propriedade, então você vai deixar ali dessa maneira, porque ele está representado na forma de um número, né, com expoente, sem precisar calcular essa potência. Então, propriedade 3, ela fala que se eu tenho uma potência elevada a um expoente, então potência de potência é chamada essa propriedade, nós conservamos a base e multiplicamos o expoente. Vamos ver um exemplo como que isso acontece. Ó, o 3 aqui de novo como base. Ele está elevado a 3, elevado ao cubo. E tudo isso, ó, os parênteses são importantes, tá? Tudo isso elevado ao quadrado. O que que a gente vai fazer? Nós vamos conservar a base e nós vamos multiplicar os expoentes. Existem outras duas propriedades, mas eu vou deixar aí para uma pesquisa de vocês, porque para os exercícios de agora, do caderno 2, nós vamos precisar basicamente dessas três propriedades aqui, tá? Mais a 1 e a 2, ok? Então, vamos aos exercícios. Considere que cada letra a seguir representa o resultado de uma expressão. Letra A, raiz cúbica de 8, menos raiz quadrada de 25. Letra B, menos 3 dividido por menos 10. Letra C, menos meio elevado ao quadrado. E letra D, 1 menos 0,89. Alguns pontos importantes. A potenciação, ela é o inverso da operação de radiciação, de raízes. Então, olha só. O índice 3 dessa raiz, ela indica que nós queremos um resultado ou um número que multiplicado ele vezes ele em 3 parcelas, eu tenho o resultado 8. Que número é esse? Se eu não sei, se eu não consigo pensar fazendo um cálculo mental, o que eu posso fazer? Posso fatorar o 8. O que é fatorar? Decompor em fatores primos.
ok? E aí você vai descobrir um número que, multiplicado ele vezes ele, dá 8. Menos raiz quadrada de 25. A raiz quadrada é mais fácil da gente pensar de cabeça, né? Se a gente sabe a tabuada. Que número que multiplicado por ele mesmo, o resultado é 25? Que número que é? Então, o resultado da raiz cúbica menos o resultado da raiz quadrada, ok? Então, a gente não pode atropelar aí a ordem da expressão numérica. A letra B. Nós temos que lembrar a regra de sinal, tanto na multiplicação quanto na divisão. Sinais iguais, o resultado é positivo. Na letra C, nós temos uma fração negativa elevada ao expoente par. Toda vez que eu tenho uma base negativa elevada ao expoente par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, nós temos um resultado positivo, ok? E como eu expliquei para vocês, o número que está em cima, no numerador, ele eleva ao quadrado, e o 2, que é o número que está embaixo, aqui nesse caso, vai ser elevado ao quadrado também. A letra D, 1 menos 0,89. Vou colocar 1,00 para poder subtrair o 0,89, ok? Vai ficar vírgula embaixo de vírgula e a gente subtrai normalmente. Nesse caso, acho que vai ter que fazer até um empréstimo ali, certo? Então, força aí que vocês vão conseguir, tenho certeza. E aí, nós vamos organizar as letras em ordem crescente. No caderno, no Forms, tá lá para vocês marcarem quanto vale a letra A, quanto vale a letra B, quanto vale a letra C e quanto vale a letra D. Então, vai ter uma alternativa correta. Quem for entregar na escola sabe que tem que colocar em ordem crescente. O que é ordem crescente? Quando eu tenho, então, valores que vão do menor número para o maior número. Antes de começar o exercício 2, nós vamos falar um pouquinho sobre potências de base 10. Ali, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100. Se a gente reparar, a quantidade de zeros é igual à quantidade que está no expoente. Então, 10 ao quadrado, nós temos ali igual a 100, a 1 seguido de 2 zeros, né? Agora, mesma coisa, 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000, 1 seguido de 3 zeros. E ali, 10 a quarta, a gente nem precisa mais colocar 10 vezes 10 vezes 10, a gente sabe que vai ter 4 zeros. E agora, o 10 elevado à quinta, a gente soube que já era 5 zeros. Vamos transformar essa divisão aí numa potência de base 10, tá? 5 sobre 100 é a mesma coisa que 5 sobre 10 elevado ao quadrado. E como que a gente vai fazer para trazer esse 10 ao quadrado para cima? Transformar essa divisão numa multiplicação. Nós vamos colocar um sinal de negativo no expoente para representar que a gente inverteu essa base. E como que é a regrinha prática, se eu não quiser montar a fração? É só eu contar a quantidade de casas que a minha vírgula vai se deslocar para a direita. E se ela se deslocou para a direita, o meu expoente, nesse caso, fica negativo. Então, a gente colocou o expoente negativo ali. Vou fazer a mesma coisa com 0,007. Então, 7 sobre 10 elevado ao cubo. Trazendo para cima, transformando numa multiplicação, nós temos 7 vezes 10 elevado a menos 3. Regrinha prática, 7 vezes 10 elevado a menos, porque a vírgula foi para a direita, menos 3 casas, tá? Ficou um número significativo ali na frente da potência de 10. E quando eu já tenho um número multiplicado por uma potência de 10, como que a gente faz? Bom, ali eu trouxe a vírgula uma casa para direita. Então, multiplicado por 10 elevado a menos 1. E agora, a gente aplica a propriedade de potências com as duas bases 10, né? Menos 1 com 3 ficou 10 elevado ao quadrado. Então, 1,25 vezes 10 elevado ao quadrado. Ali embaixo, 0,042. Então, eu trouxe a vírgula duas casas para a direita. Então, eu estou escrevendo ali 10 elevado a menos 2 vezes o 10 elevado a menos 2 que já tinha, né? Vamos aplicar a propriedade de potências com essa base 10.
conserva a base e soma ou subtrai os expoentes. A célula vermelha do sangue mede aproximadamente 0,007 milímetros. A célula ovo mede 0,2 milímetros. Usando potência de 10, qual a diferença entre essas medidas? Em metros, tá? Então, nós vamos primeiro calcular a diferença em milímetros e depois nós vamos transformar para metros. Bom, entre 0,2 e 0,007, o maior número é o 0,2, então o maior tira o menor número. Nós vamos chegar num resultado, certo? E depois desse resultado, como que eu faço para transformar milímetros para metros? É simples, é só dividir por 1000. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. E aí, como que eu faço essa regrinha de acordo com o exemplo que eu fiz antes de começar esse exercício? Como que vai ficar? Lembrando que a gente pode trazer a vírgula para a direita, uma casa e deixar um número significativo antes da vírgula, tá? É melhor deixar desse jeito, ok? No Forms vocês vão encontrar a alternativa correta com um número significativo na frente da vírgula, tá? Ou seja, diferente de zero. Use a propriedade, escreva cada quociente. Quociente é o resultado da divisão e ele pode ser representado como fração ou representado dessa maneira aí com 2 pontinhos, falando da metade, da terça parte. Então, vamos calcular, tá? Com uma única potência, então a gente vai aplicar a propriedade, escrever como uma única potência e depois vamos calcular o valor da potência. Beleza? Letra A, 3 a sétima dividido por 3 a quinta. Como que nós vamos fazer isso? Conserva a base e, segunda propriedade, subtrai os expoentes. Muito bem, vocês estão espertos, hein? Base 3, subtrai 7 menos 5. Depois vocês vão calcular essa potência, ok? Letra B. Metade de 2 elevado a 10. 2 elevado à décima potência. Beleza! 2 elevado à décima dividido por 2. Toda vez que eu tenho um número em que não aparece o expoente é 1. Então, nesse caso, a base é 2 e eu vou subtrair os meus expoentes. 10 tira 1 e depois nós vamos calcular, tá? 2 vezes 2 vezes 2, a quantidade de parcelas do 2 vai ser a mesma quantidade que está no expoente. Terça parte de 3 elevado à oitava. Terça parte dividir por 3. Muito bem. Vamos repetir ali o que eu falei para a letra B. Quando não aparece o expoente é 1. O que nós vamos fazer com esse expoente? 8, tira 1. Qual vai ser o expoente do 3? E depois nós vamos calcular, ok? Calcula aí. 3 vezes 3 vezes 3, a quantidade de parcelas de 3 é a quantidade que está no expoente. E a letra D, a base, é uma letra. Nem por isso a gente vai deixar de calcular a propriedade da potência, ok? Então, conserva a base e subtrai os expoentes. E depois que você aplicou a propriedade, não vai precisar mais fazer nada, já está respondido. A medida de massa do Sol é de 2 vezes 10 elevado à 27ª. Então, 10 elevado a 27. A medida de massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado à 21ª. 10 elevado a 21. E a medida de massa da Lua é de 7,348 vezes 10 elevado a 19ª. 19ª potência elevada a 19.
Então, vamos calcular as seguintes questões. Quantas vezes a medida da massa do Sol é maior que a medida da massa da Terra? Quanto, gente? É fácil, é simples, é legal, é bem top. Massa do Sol, vamos pegar o valor ali. Massa da Terra, vamos pegar o valor ali. Vamos fazer uma divisão, Vamos dividir o 2 pelo 6. Vamos colocar esse resultado aqui assim, ó. Bem bonitinho. E o 10, nós vamos aplicar a propriedade da potência. Conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza, galera? Depois que a gente fizer isso, como que nós vamos saber quantas vezes maior? Vamos transformar essa potência do 10, vamos calcular ela, na verdade. A gente vai transformar ela num número só, né? A gente vai calcular. Depois que a gente calcular, a gente vai multiplicar por esse número que está aqui na frente. E é isso. Esse é o resultado, tá? Mesma coisa na letra B. Ele pergunta quantas vezes a medida de massa do Sol é maior do que a medida da massa da Lua. Medida da massa do Sol está ali, a medida da massa da Terra está ali. Nós vamos fazer uma divisão, mesma coisa. Nós vamos dividir 2 por 7,348 e nós vamos aplicar a propriedade das potências para essa potência de base 10, ok? Depois nós vamos calcular a potência de base 10 e multiplicar por esse valorzinho que está aqui na frente. E aí nós vamos encontrar a nossa resposta. Atividade 5. Os bytes são unidades de medida de capacidade de armazenamento de dados, tá? Um byte corresponde ao tamanho exato de um caractere e equivale a 8 bits. E bit é a menor unidade de medida de armazenamento de dados. Assim como o metro, o byte também possui múltiplos. Observe alguns deles. O kilobyte, que é o KB, é equivalente, né, a um KB, que é igual a 1024 bytes. 1 megabyte, 1 MB, é igual a 1.048.576 bytes. O gigabyte e o terabyte, ok? Essas medidas podem ser observadas em diversas situações, como na capacidade de armazenamento de dados de um celular ou no tamanho de um arquivo que desejamos enviar por e-mail. Prestem bastante atenção. A 5, ele pergunta que potência representa aproximadamente as capacidades de armazenamento de dados. Se ele fala aproximadamente, dá para a gente subentender que a gente pode utilizar uma potência de 10, por exemplo, tá? E como que a gente faz aqui para aproximar esse valor para uma potência de 10? Vamos lá. O 1024, ele está próximo de 1000. Então, vamos considerar que 1024 é 1000. Como que eu escrevo 1000 numa potência de 10? Quantos zeros nós temos? 3. Qual que vai ser o expoente do 10? 3. Muito bem. Megabyte. Como que eu transformo? Como que eu aproximo? 1.048.000. Está próximo de quem? De 1 milhão. Então, 1 seguido de 6 zeros. Qual vai ser o expoente do nosso 10? Quantos zeros nós temos? 6. Qual vai ser o expoente? Muito bem. 1.073.741.824. E aí? Tá próximo de 1 bilhão. Então, são quantos zeros? 9 zeros. O nosso 10 vai estar elevado a 9. Muito bem. E aí? A gente já estou praticamente falando, né? A potência que cada um deles representa. E aí, na 6, ele pergunta quantas vezes aproximadamente uma unidade é maior que a unidade anterior. Galera, do kilobyte para o megabyte, aumentou o expoente em
quanto? De 10 elevado a 3 foi para 10 elevado a... Isso, essa diferença. Então, ele sempre aumenta o expoente do 10 em... Ok? Qual que é a outra maneira? A outra maneira é fatorar o 1024, tá? Fatorando o 1024, você vai chegar numa base 2, tá? 1024 dividido por 2 vai dar 512, dividido por 2, 256, e assim por diante, até você chegar numa potência de base 2, 2 elevado a 10, tá? E aí, basicamente, vai ser a mesma coisa aqui no megabyte, no gigabyte, mas percebam que é um pouquinho mais difícil para você perceber essa diferença, já que você teria que fatorar 1.048.576, ok? Mas também é uma outra resposta válida, certo? E galera, esse exercício, na verdade, a figura houve um equívoco, tá? Então, era para eu ter 10 cubinhos de comprimento, 10 cubinhos de altura e 10 cubinhos de largura. Porém, essa largura ou essa profundidade aqui, ela está com 9 cubinhos. 9. E aí, por conta desse equívoco, né, da figura, vai dar uma potência de base 10. Mas vamos assim, vamos fazer mais uma coluna aqui, ó. Vamos fazer mais uma coluna aqui, aqui no fundo e aqui. Então a gente vai ter 10 de comprimento, 10 de altura e 10 de largura. E aí sim a gente vai conseguir representar na forma de uma única potência de base 10, ok? 10 vezes 10 vezes 10, nós vamos escrever na forma de potência. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.